As 4 nobres verdades. A demanda de uma via espiritual nasce da insatisfação profunda. Ela não surge a partir de visões pontuais ou de êxtases, mas sim da dureza das realidades da dor, da desilusão e da confusão. No entanto, para que a insatisfação conduza a uma genuína busca espiritual, deverá constituir mais do que algo recebido passivamente do exterior. Ela terá de desencadear um vislumbre interior, uma percepção intuitiva que penetre mais fundo do que a ligeireza superficial do nosso relacionamento habitual com o mundo, e possa aperceber, até aí, uma inadvertida falta de segurança naquilo que temos por mais seguro. Quando essa intuição ocorre, mesmo que só momentaneamente, pode precipitar uma profunda crise pessoal. Ela destrói nossos habituais valores e objetivos, ri-se das nossas preocupações rotineiras e, dessa forma, torna teimosamente insatisfatórios os velhos divertimentos. De início, essas mudanças não são geralmente bem-vindas. Temos tendência a recusar a nossa intuição e abafar as nossas inquietações. Esforçamo-nos por afastar o insatisfatório com interesses novos. Contudo, a chama da investigação, uma vez acesa, permanece a arder. E se não nos negarmos a nós próprios, seja impondo ajustamentos superficiais, seja procurando reciclar uma versão remendada do nosso otimismo natural, o original vislumbre intuitivo voltará a faiscar e nos impor de novo a confrontação com a nossa condição essencial. É precisamente nesse ponto, com todos os caminhos de escape bloqueados, que estamos em condições de procurar uma forma de pôr um fim ao nosso desconforto e confusão. Porém, é também nesse momento que muitas vezes nos debatemos com uma nova dificuldade. Confrontados com a vasta teia de disciplinas espirituais com que nos deparamos, vemo-nos confusos quando tentamos avaliá-las para distinguir qual delas é realmente libertadora, distinguir entre a verdadeira solução para as nossas necessidades e outra que não consubstancie senão um desvio do caminho imbuído de falhas inadvertidas. Uma forma de resolver esse dilema é clarificar para nós próprios o nosso objetivo principal. Identificar o que procuramos numa via genuinamente libertadora. Se refletirmos cuidadosamente, tornar-se-á claro para nós que pretendemos uma via para o fim da nossa insatisfação. Todos os nossos problemas acabam por se reduzir ao problema da insatisfação. Então, o que é necessário é um caminho que ponha um fim, de forma completa e definitiva, a esse problema. Qualquer dessas caracterizações é importante. O nosso caminho tem de conduzir ao completo fim da insatisfação, o que significa o fim da insatisfação em todas as suas formas, e também ao fim definitivo da insatisfação, ou seja, deve levar a insatisfação a um desaparecimento irreversível. Porém, surge outra questão. Como podemos nós identificar uma tal via? Como podemos saber antecipadamente qual a via que tem a capacidade de nos conduzir ao completo e definitivo fim do sofrimento? Na verdade, enquanto não trilharmos efetivamente um caminho, não podemos com segurança saber aonde ele conduz. Dispomos, apesar de tudo, de uma diretriz para nos ajudar. Uma vez que as vias espirituais se apresentam geralmente sob a estrutura de um ensinamento global,
podemos avaliar a eficácia de qualquer via específica através da investigação do seu ensinamento. Para essa investigação, poderemos adaptar 3 critérios como padrão de avaliação. Em primeiro lugar, o ensinamento deve fazer uma completa e precisa caracterização da questão da insatisfação. Se a sua descrição da insatisfação for incompleta ou imprecisa, então o caminho para que aponta será muito provavelmente deficiente, incapaz de proporcionar uma solução satisfatória. Do mesmo modo que um doente necessita de um médico que seja capaz de fazer um diagnóstico correto e completo da sua enfermidade, nós também, na nossa busca para o fim do sofrimento, necessitamos de um ensinamento que nos ofereça uma avaliação fiável da nossa condição. O segundo critério apela a uma análise correta das causas que dão origem à insatisfação. O ensinamento não pode quedar-se por um levantamento dos sintomas exteriores. Tem de penetrar mais profundamente, até o nível das causas, e também descrever essas causas com eficácia. Se um ensinamento faz uma análise deficiente das causas, fracas terão de ser as expectativas que venham a ter sucesso. O terceiro critério integra-se diretamente no próprio caminho. Ele estipula que o caminho oferecido pelo ensinamento deve ser capaz de remover a origem da insatisfação, ou seja, deve proporcionar um método para eliminar a insatisfação pela erradicação das suas causas. Assim, se ele não comportar esta solução radical ao nível das raízes, o seu valor é, em última análise, nulo. O caminho que prescreve poderá ajudar a remover sintomas e a fazer-nos sentir que tudo está bem. Porém, alguém afligido por uma doença mortal não pode sujeitar-se a ter simplesmente um tratamento superficial, quando, na verdade e por baixo da superfície, a causa da doença continua ativa. Que o ensinamento é relevante para essa questão é evidente pela sua própria natureza, já que é formulado não como um conjunto de doutrinas baseadas na fé sobre a origem e o fim das coisas, mas antes como uma mensagem de libertação da insatisfação, que reivindica poder ser testada pela nossa própria experiência. Juntamente com essa mensagem, apresenta uma metodologia de prática, uma via conducente ao fim da insatisfação. Essa via é o caminho do meio, ou o nobre caminho óctuplo. Este caminho constitui o âmago do ensinamento do Buda. Foi a descoberta desse caminho que deu à iluminação do Buda a sua relevância universal e o elevou do estatuto de um sabedor e benevolente ao de um mestre do mundo. Para os seus discípulos, ele foi de forma preeminente aquele que reanimou o caminho não antes reanimado, o anunciador da via não antes anunciada, o revelador da via não antes revelada, o conhecedor do mundo, o vidente, o guia ao longo do caminho. E ele próprio convida o buscador com a promessa e o desafio: vós próprios devem empenhar-se. Os Budas são apenas os professores. Os meditadores que trilharem o caminho serão libertados das malhas do mal. Para que possamos considerar o caminho do meio como um veículo fiável para a libertação, teremos de o testar em função dos 3 critérios. Olhar a caracterização que o Buda faz do âmbito da insatisfação, das suas causas e para o método que ele oferece no sentido de a superarmos. O Buda não aborda de forma meramente superficial a questão da insatisfação, muito pelo contrário, torna a verdadeira pedra angular do seu ensinamento. Ela inicia as 4 nobres verdades,
as quais resumem toda a sua mensagem, com a afirmação de que a vida está inseparavelmente ligada a algo que se chama dukkha. Esta palavra da língua Pali é frequentemente traduzida como sofrimento. Contudo, ela significa algo bem mais abrangente do que dor, miséria, desgraça. Na verdade, conota uma insatisfação inerente que percorre as nossas vidas, as vidas de todos, exceto dos iluminados. Dukkha também pode ser traduzida como imperfeição. Por vezes, a insatisfação emerge ao nível da consciência como tristeza, aflição, frustração ou desespero, mas habitualmente ela paira na orla das nossas percepções como uma impressão distinta de que as coisas nunca são absolutamente perfeitas, nunca estão completamente adequadas às nossas expectativas de como deveriam ser. O fato de dukkha ser uma realidade, diz o Buda, é a única verdadeira questão espiritual. Todas as outras questões éticas e metafísicas que atormentaram os pensadores religiosos através dos séculos, são por ele delicadamente postas de lado como matéria não conducente à libertação. O que ele ensina, diz o iluminado, é simplesmente a insatisfação e a sua eliminação completa, ou seja, dukkha e a cessação de dukkha. O Buda não se detém em generalidades. Ele prossegue expondo as diferentes formas que dukkha pode assumir, desde as mais evidentes até as mais sutis. Começa com o que nos está mais próximo, ou seja, a insatisfação inerente ao próprio processo físico da vida. Aqui, dukkha se manifesta nos eventos do nascimento, envelhecimento, doença e morte, na sua suscetibilidade a acidentes, doenças, ferimentos e mesmo na fome e na sede. Revela-se ainda nas nossas reações internas às situações ou eventos desagradáveis, ou seja, na tristeza, na ira, na frustração e no medo, as quais surgem devido a separações dolorosas, a encontros desagradáveis ou a circunstâncias de não obtermos aquilo que desejamos. Até mesmo os nossos prazeres, diz o Buda, não estão imunes a dukkha. Eles nos dão felicidade enquanto duram, porém não duram para sempre. Acabarão inevitavelmente por desaparecer e, uma vez idos, deixam-nos com a sensação de privação. A maior parte das nossas vidas desenrola-se entre a sede por prazer e o medo da dor. Passamos os nossos dias correndo atrás de um e fugindo do outro, raramente desfrutando da paz, do contentamento interior. A verdadeira satisfação parece sempre, de alguma forma, fora do alcance, sempre para lá do horizonte. Depois, finalmente, temos de morrer para rejeitarmos a nossa própria identidade. Ocupamos a vida inteira com elaborações e, afinal, acabamos por ter de deixar para trás tudo e todos que amamos. Contudo, nem mesmo a morte, ensina o Buda, nos traz o fim de dukkha, porque o processo da vida não termina com a morte. Quando a vida termina num local, num corpo, o contínuo mental ou o fluxo de consciência individual floresce de novo em algum outro lugar, tendo um novo corpo como seu suporte físico. E assim o ciclo prossegue vez após vez, nascimento, envelhecimento e morte, alimentado pela sede de mais existência dual. O Buda declara que essa sequência de renascimentos, chamado samsara, perambulação, se mantém em rodopio desde tempos imemoráveis.
Ela não tem um momento inicial, uma origem temporal. Por mais que voltemos no tempo, encontraremos sempre seres vivos, nós próprios em anteriores existências, deambulando de um estado de existência para outro. O Buda descreve vários domínios onde o nascimento pode ocorrer: domínios de tormento, domínio animal, domínio humano e domínio celestial. Porém, nenhum destes domínios pode oferecer um refúgio definitivo. A vida, em qualquer plano, tem de chegar ao fim. Ela é impermanente e, por isso, marcada por aquela intrínseca insegurança que constitui o mais profundo significado de dukkha. É por esta razão que alguém que aspire ao completo fim desse sentimento de insegurança não pode dar-se por satisfeito com qualquer sucesso mundano, mas, ao invés, terá de impor a si próprio a conquista da emancipação de todo esse instável processo. Por que estamos aqui? Por que não somos felizes com nossas vidas? Qual é a causa da nossa insatisfação? Como podemos ver o fim da insatisfação e experienciar a paz eterna? O ensinamento do Buda é baseado nas 4 nobres verdades. Compreender essas verdades é compreender e penetrar a verdadeira natureza da existência, incluindo o total conhecimento de si mesmo. Quando reconhecemos todos os fenômenos como sendo transitórios, sujeitos ao sofrimento e desprovidos de qualquer realidade essencial, ficaremos convencidos de que a verdadeira e duradoura felicidade não pode ser encontrada nas possessões materiais e aquisições mundanas, que a verdadeira felicidade deve ser buscada apenas através da pureza mental e do cultivo da sabedoria. As 4 nobres verdades são um importante aspecto do ensinamento do Buda. O Buda disse que é porque fracassamos em entender as 4 nobres verdades é que continuamos a girar no ciclo de nascimentos e mortes. Em seu primeiro sermão, o Dhammacakkappavattana Sutta, que o Buda proferiu para os 5 primeiros monges no Parque das Gazelas, ele explicou as 4 nobres verdades e o caminho nobre e óctuplo. Há muitas maneiras de entender a palavra dukkha em Pali. Ela tem sido geralmente traduzida como sofrimento ou insatisfatoriedade, mas esse termo, tal como usado nas 4 nobres verdades, tem um significado mais profundo e amplo. Dukkha contém não apenas o significado ordinário de sofrimento, mas também inclui ideias mais profundas, tais como imperfeição, dor, impermanência, desarmonia, desconforto, irritação ou a consciência da incompletude e insuficiência. Dukkha inclui o sofrimento físico e mental, nascimento, decadência, doença, morte, estar unido ao desagradável, estar separado do agradável, não conseguir o que se deseja. Entretanto, muitas pessoas não compreendem que mesmo durante os momentos de alegria e felicidade, há dukkha por tais momentos serem todos estados impermanentes que irão passar quando as condições mudarem. Portanto, a verdade de dukkha abrange toda a existência, em nossa felicidade e pesar, em cada aspecto de nossas vidas. Tanto quanto vivermos, seremos profundamente sujeitos a essa verdade. Algumas pessoas podem ter a impressão de que ver a vida em termos de dukkha é um tanto pessimista ou negativo. Essa não é uma maneira pessimista, mas realista. Se alguém padece de uma doença e se recusa a reconhecer o fato de que se está doente, e como resultado recusa buscar um tratamento, não consideraremos tal atitude mental como sendo otimista, mas meramente como tola.
Portanto, ao ser otimista ou pessimista, a pessoa não compreende realmente a natureza da vida e assim é incapaz de considerar os problemas da vida sob a perspectiva correta. As 4 nobres verdades começam com o reconhecimento de dukkha e então procedem analisando sua causa e buscando a sua cura. Se o Buda tivesse parado na verdade de dukkha, então se poderia dizer que o budismo identificou o problema, mas não ofereceu a cura. Se fosse esse o caso, então a situação humana não teria esperança. Entretanto, não somente a verdade de dukkha é reconhecida, mas o Buda procedeu analisando sua causa e o caminho da cura. Como pode o budismo ser considerado pessimista se a cura do problema é conhecida? De fato, esse é um ensinamento repleto de esperança. Além disso, ainda que dukkha seja uma nobre verdade, isso não significa que não haja felicidade, desfrute e prazer na vida. Existem, e o Buda ensinou vários métodos a partir dos quais podemos obter mais felicidade em nossa vida diária. Entretanto, numa análise final, o fato permanece de que o prazer ou a felicidade que experienciamos na vida é impermanente. Podemos desfrutar de uma situação feliz, da boa companhia de alguém que amamos ou desfrutar da juventude e da saúde. Cedo ou tarde, quando esses estados sofrerem uma mudança, experienciaremos sofrimento. Dessa forma, ainda que haja todas as razões para nos sentirmos alegres quando experienciamos felicidade, não devemos nos agarrar a tais estados felizes ou nos desviarmos e nos esquecermos de continuar nosso esforço no caminho da completa libertação. Se desejarmos nos curar do sofrimento, precisaremos primeiramente identificar sua causa. De acordo com o Buda, o desejo é a causa do sofrimento. Essa é a segunda nobre verdade. Pessoas anseiam por experiências agradáveis, anseiam por coisas materiais, anseiam pela vida eterna e, quando desapontadas, anseiam pela morte eterna. Não estão apenas apegadas aos prazeres sensuais, riquezas e poder, mas também a ideias, visões, opiniões, conceitos e crenças. E o apego está conectado com a ignorância, ou seja, não ver as coisas como realmente são, ou fracassar em entender a realidade da experiência e da vida. Sob essa ilusão do eu e não compreendendo o não eu, uma pessoa se apega a coisas que são impermanentes, mutáveis e perecíveis. O fracasso em satisfazer os próprios desejos através dessas coisas causa desapontamento e sofrimento. Imagine por um momento que você está num trem que se dirige em velocidade máxima diretamente contra uma montanha. Enquanto viaja no trem, você não tem certeza de quando o impacto ocorrerá. Você pode imaginar o estresse de ter conhecimento disso? Mesmo que você se sente no vagão restaurante para uma refeição agradável e saborosa, isso provocará prazer e sofrimento ao mesmo tempo. A refeição pode ser saborosa, mas num contexto maior significa sofrimento para você e para todos ao seu redor. Mesmo que você receba a notícia de que ganhou uma grande fortuna, qual será a vantagem se você não puder descer desse trem condenado? Compreendendo a situação, aquilo que você consideraria mais importante que tudo o demais seria um modo de cair fora do trem. Agora considere seus pensamentos sobre as demais pessoas no trem, que ou bloquearam ou ignoram o fato de que o trem está em rota de colisão. Mesmo que você diga ou prove isso a elas, é possível que elas não queiram refletir sobre o assunto. Do ponto de vista delas, é difícil entender sua inabilidade para desfrutar sua refeição e sua riqueza. Você pode parecer um pessimista aos olhos delas.
Dependendo da exatidão de sua previsão sobre a colisão do trem, pode ser que você, na verdade, seja muito realista. O impacto do trem é a morte. A morte vem para todos que conhecemos. Não devemos imaginar que ela passará por nós. O próprio trem representa apenas uma de nossas existências em um número incontável de vidas. Qual a probabilidade de que você morrerá? Qual a probabilidade de que alguém que você conhece morrerá? Tomemos isso como uma certeza. Assim é a perspectiva do Buda, a de que passamos vida após vida desfrutando nossos pequenos prazeres, mas experimentando a morte no final das contas, e começando assim uma outra vida com o mesmo dilema. A solução, o conceito de cair fora do trem, é a realização da iluminação, o mais elevado de todos os valores. A iluminação é obtida purificando-se a mente do desejo e da ignorância. Pesar, sofrimento, é uma situação inevitável da vida mundana. Apenas os homens mais avançados em sabedoria podem superar essa situação de vida. Pesar ou sofrimento foi descrito pelo Buda como uma verdade universal. Nascimento é sofrimento, envelhecimento e enfermidade, morte é sofrimento. A separação daquilo que é prazeroso, a união com o que é desprazeroso, não obter o que se deseja é sofrimento. Em resumo, os 5 agregados influenciados pelo apego são sofrimento. O Buda não nega a felicidade na vida ao dizer que há sofrimento. Muito pelo contrário, ele admite diferentes formas de felicidade, tanto material quanto espiritual, tanto para os leigos como para os monges. Nos ensinamentos do Buda, há uma lista de felicidades, como a felicidade da vida em família e a felicidade da vida de um recluso, a felicidade dos prazeres sensuais e a felicidade da renúncia, a felicidade do apego e a felicidade do desapego, a felicidade física e a felicidade mental. Mas todos esses são considerados como sofrimento. Mesmo os mais puros estados espirituais de êxtase, realizados pela prática de meditação mais profunda, são considerados como sofrimento. O conceito de sofrimento pode ser visto a partir de 3 aspectos. Sofrimento devido à dor, dukkha dukkata. Sofrimento devido à mudança, viparinama dukkata. E sofrimento inerente às formações condicionadas, sankhara dukkata. Todos os tipos de sofrimento na vida, como nascimento, velhice, doença, morte, associação com pessoas e situações desagradáveis, não conseguir o que se deseja, tristeza, estresse, todas essas formas de sofrimento físico e mental que são universalmente aceitos como sofrimento ou dor, são incluídos no aspecto de sofrimento devido à dor, dukkha dukkata. Uma sensação prazerosa, uma situação feliz na vida não é permanente, não é eterna, ela muda, mais cedo ou mais tarde, e quando isso acontece, produz dor, sofrimento e infelicidade. Essa vicissitude, essa instabilidade está incluída no aspecto de sofrimento devido à mudança, viparinama dukkata. É fácil entender as 2 formas de sofrimento mencionadas acima, ninguém vai contestá-las. Este aspecto da primeira nobre verdade é mais popularmente conhecido porque é fácil de entender. É uma experiência comum em nossas vidas cotidianas. Mas o terceiro tipo de sofrimento, inerente às formações, é o mais importante aspecto filosófico da primeira nobre verdade. E ele exige uma certa explicação analítica do que consideramos como um ser, como um indivíduo, uma pessoa, como um eu. O que chamamos de ser, de um indivíduo, uma pessoa, um eu, de acordo com a filosofia budista,
é apenas uma combinação de forças, energias físicas e mentais em constante mudança e que podem ser divididos em 5 grupos ou agregados. O primeiro, forma material. Segundo, sensações, percepções, formações mentais e consciência.